Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 105. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo a quem você puder, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E esse vídeo, essa nossa edição número 105, assim como foi a edição passada, obviamente a edição número 104, é ainda um desdobramento do vídeo em que nós falamos sobre os reais atributos do poeta verdadeiro, que é a nossa edição número 103. A certa altura, quando eu falei naquele vídeo sobre o começo, a origem da rima, o surgimento histórico da rima enquanto recurso dentro da poesia, eu mencionei os versos leoninos. E ao citá-los, eu falei da rima interna, dos hemistíquios e da cesura. E fiz uma citação de um verso de minha autoria, de um verso da minha lavra, por falta de me lembrar de algum outro verso que fosse um verso mais importante. Eu citei o verso "guardam no meu peito intacto leito", como um exemplo de verso leonino. Esse verso é o verso de abertura de um soneto de minha autoria intitulado Pós-Morte. Depois, observando bem, depois de dar uma estudada mais aprofundada, fazer um estudo mais aprofundado sobre os versos leoninos, eu descobri que "guardam no meu peito intacto leito" não é exatamente um exemplo claro de verso leonino. Primeiramente, porque não é possível dividi-lo em hemistíquios, em partes. Eu citei que os hemistíquios são como se fossem metades. São partes de um verso. O verso constitui uma unidade sintática, mas existe uma cesura, uma pausa que divide essas duas partes. Em "guardam no meu peito intacto leito", não há esta cesura, esta pausa. É um verso decassílabo, possui uma rima interna, peito rimando com leito, mas não é exatamente um verso leonino. Mesmo assim, eu decidi compartilhar esse poema com vocês, e além de compartilhar o poema, compartilhar também o processo de criação. Quais foram as suas motivações, quais foram as suas inspirações, qual foi a ocasião em que ele surgiu. Esse poema está presente no livro O Passo das Almas, lançado por mim, publicado por mim em 2019. Mas ele foi escrito 10 anos antes, no ano de 2009, se não me falha a memória, no mês de agosto, e se também não me falha a memória, na Biblioteca Municipal Nadir Arataki, aqui da cidade de Inhumas, onde eu trabalhei. Eu trabalhei por 2 anos, também se não me falha a memória, nesta biblioteca. E nos intervalos do serviço, quando havia um espacinho vago de tempo, eu escrevia. E nesse ano de 2009, houve algumas coisas bastante marcantes na minha vida. Foi em 2009 que faleceu o meu pai. Meu pai falece no dia 13 de junho de 2009. Então, há uma impressão muito profunda causada em mim por esse acontecimento. E uma outra coisa também que colaborou para a origem deste poema e para este poema ser como ele é
é algo que eu vivi durante alguns anos, que era a nítida sensação de que eu morreria aos 29 anos. Eu, durante um tempo, acreditei piamente, firmemente, que quando eu completasse 29 anos, eu morreria, né? E essa sensação passou após alguns meses de tratamento, né, um tratamento espiritual, e também após a escrita de um livro. Então, durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2009, nesses espaços vagos de tempo que surgiam dentro do meu serviço na biblioteca, eu escrevia um livro chamado Sobretudo o Mesmo, e esse livro nada mais é do que um diário fictício de alguém que descobre uma doença terminal, uma doença incurável, se descobre em estado terminal de uma doença incurável que inevitavelmente o levará à morte aos 29 anos. Esta personagem do diário, né, é o diário de uma personagem que é um artista, ele se chama Davi Campos, né? O livro chama-se Sobretudo o Mesmo, ele é inédito, não foi publicado ainda, pretendo publicá-lo um dia, né? Esse livro me ajudou a expulsar, né, a expurgar essa ideia, né, de que eu morreria aos 29 anos, né? E nesse diário, essa personagem que é artista, ele vai contando aquilo que ele passa, né, as reflexões que ele faz ante esta iminência, a iminência dessa morte, né? Aliás, é interessante fazer um parênteses aqui, né, já que eu sou um professor de língua portuguesa. Personagem, pessoal, é um substantivo feminino, tá? Então é a personagem, independentemente de ser uma personagem masculina ou uma personagem feminina, é a personagem. Eu ouço por aí atores e atrizes falando das suas personagens, e é uma personagem às vezes do sexo feminino e ele fala o personagem, ou ela fala o personagem. É a personagem. Primeiro porque vem de pessoa, né? A palavra personagem vem da palavra pessoa. E segundo, que em português, diferentemente do que ocorre em espanhol, em português todas as palavras terminadas em agem são femininas. Então é a viagem, a mensagem, a garagem, né? A coragem e a personagem. Então, a personagem desse livro é o Davi Campos, que é um artista, ator, ele também compõe, ele também escreve poemas. E por que eu estou dizendo isso? É porque no meio da escrita desse livro, que se pretendia um romance e acabou se transformando em uma novela, que surgiu esse poema. Esse poema seria, no livro, um texto escrito pela personagem principal, né? A personagem protagonista do livro, né, a certa altura, teria escrito esse poema e esse poema constaria no livro. Mas eu achei um poema tão bem acabado, vocês poderão ver depois, eu achei um poema tão bem acabado que eu resolvi emancipá-lo do livro, retirá-lo do livro. E foi assim que ele surgiu. A exemplo, né, vocês verão pelo tema, a exemplo de Se Eu Morresse Amanhã, que é um poema do Álvares de Azevedo, que foi escrito em 1852, cresce que um mês antes do falecimento dele. Neste poema, intitulado Pós-Morte, você tem um eu lírico falando da própria morte, né? Da iminência da própria morte. Isso a gente vê muito, né? Isso existe na poesia do Manuel Bandeira, isso existe principalmente na música. Né? No álbum Há 10 Mil Anos Atrás, tem lá uma música do Raul Seixas, né, e do Paulo Coelho, falando sobre a morte dessa maneira. Eu não me lembro se é Canto para a Minha Morte, alguma coisa parecida com isso.
no disco do Charly Garcia, um cantor e compositor argentino, da banda que ele tinha na época, o Sui Generis, um disco chamado Vida, de 1972, tem uma música chamada Canción para mi Muerte. Nos anos 60, em 1969, se não me falha a memória, existiu, né, num festival da Record, Festival Bienal do Samba, esse festival foi vencido por uma música, né, chamada Lapinha, uma música do Paulo César Pinheiro, a letra do Paulo César Pinheiro, e a música do Baden Powell, também é uma música falando sobre a morte, né, começa: quando eu morrer, me enterre na Lapinha e tudo mais. Então, assim como esse poema do Álvares de Azevedo, assim como essas canções que eu citei, assim como alguns poemas do Manuel Bandeira, o soneto pós-morte é um soneto em que o eu lírico está falando sobre a própria morte, sobre a iminência dessa morte, sobre a proximidade que ele tem com essa morte, até a intimidade que ele passa a ter com a morte, com esse evento morte. É interessante citar, importante citar, que a percepção é da personagem, é como se o poema tivesse sido escrito pela personagem, pelo Davi, e não por mim. Afinal de contas, eu não acredito na morte, né? A morte é simplesmente um evento que acontece com o corpo. Eu entendo, pelas minhas convicções religiosas, pelas minhas convicções filosóficas, pelas minhas convicções espirituais, que o que acontece é um simples desligamento. Assim como o astronauta precisa utilizar aquela roupa para ir para o espaço, todo aquele traje, né? O mergulhador de águas profundas também tem um traje especial que ele utiliza, né? O astronauta, quando deixa o espaço, não precisa mais daquele traje. O mergulhador das águas profundas, quando volta à superfície, não precisa também daquele traje. Nós usamos esse corpo físico como um traje para o nosso serviço, a nossa vida, a nossa presença na Terra. Quando cessa a presença na Terra, quando cessa o serviço na Terra, quando cessa a vida na Terra, simplesmente nós nos desfazemos desse traje porque não precisamos mais dele. Então a minha visão da morte é essa. Mas a visão do Davi Campos, da personagem do livro, é uma visão um pouco mais entristecida, né, acerca da morte. Esse poema, este soneto, tem, dos versos que eu escrevi até hoje, o que eu mais gostei de ter escrito, que é: quem à luz se dá, a luz liberta. Então nós temos aqui versos decassílabos, né, com um ritmo, né, uma tonicidade, né, guardam no meu peito intacto leito, deuses sem pudor da dor presente, fim da lida em vida evanescente, cessa a sorte em morte sem sujeito. Então você tem uma alternância rítmica de sílabas átonas com sílabas tônicas, o que dá uma musicalidade que eu fui buscar nos poemas simbolistas. Se você vai ler os poemas de Cruz e Souza, os poemas de Alfonso de Guimarães, por exemplo, há lá uma musicalidade muito presente, pelas aliterações, pelas assonâncias e também por essa alternância entre sílabas átonas e sílabas tônicas. Então são versos decassílabos, tem essa alternância de sílabas átonas e tônicas, e é um soneto petrarquiano. Soneto petrarquiano, 2 quartetos, 2 tercetos. Diferentemente, por exemplo, do soneto shakespeariano, 3 quartetos e 1 dístico. Ambos têm 14 versos, mas o agrupamento desses versos em estrofes ele é diferente. Do soneto latino, italiano, né, que depois vai ser adotado por todas as línguas latinas, inclusive o português, o soneto petrarquiano, para o soneto shakespeariano, o soneto inglês, o soneto adotado pelas línguas de origem
germânica, utilizado bastante por William Shakespeare. Este é um dos 5 sonetos presentes em O Passo das Almas. O Passo das Almas, na verdade, tem 2 sonetos e 3 sonetilhos. E é importante a gente fazer essa diferença porque alguns vídeos atrás, aqui nesse mesmo canal, nós publicamos uma edição, eu não me lembro exatamente qual é a edição, em que eu declamei o poema Cecília, montado em um cavalo. E eu disse lá que é um sonetilho e não um soneto. Qual é a diferença entre o soneto e o sonetilho? Primeiramente, o tamanho dos versos. Um soneto normalmente apresenta versos a partir de 10 sílabas, de 9 ou 10 sílabas poéticas. A chamada arte maior. Quando o verso tem de 8 sílabas para baixo, de 8 sílabas poéticas para baixo, passamos a ter um sonetilho. Então, um soneto com versos que contenham menos de 9 sílabas poéticas, a partir de 8 sílabas poéticas, esse soneto perde a classificação de soneto e torna-se um sonetilho. E disse também que a temática do sonetilho é uma temática mais leve, mais tranquila, mais aprazível, ou talvez até mais bem-humorada. Cecília é um sonetilho. Pós-morte, que é esse soneto que eu vou trazer para vocês, ele sim é um soneto. E que eu digo para vocês que é o meu mais bem acabado soneto. Por conta da métrica dos versos, da alternância de tonicidade das sílabas, das metáforas, das rimas internas, que não são exatamente rimas leoninas, mas são rimas internas. No primeiro verso nós temos uma rima interna, do segundo em diante nós temos uma rima interna e uma rima final, em que esse verso vai rimar com outro ao longo da estrofe. Nós temos aqui o primeiro verso rimando com o terceiro, o segundo com o quarto. Na segunda estrofe, eu creio que a mesma coisa. O terceiro e a quarta estrofe, os versos rimam entre si. Nós temos o primeiro verso da terceira estrofe rimando com o primeiro da quarta, o segundo da terceira rimando com o segundo da quarta e o terceiro da terceira rimando com o terceiro da quarta. Então nós temos esse esquema de rimas. Então, primeira e segunda estrofes com o primeiro verso rimando com o terceiro e o segundo com o quarto, e a terceira e a quarta estrofes dessa forma. Os primeiros versos rimando entre si, os segundos versos rimando entre si e os terceiros versos rimando entre si das 2 estrofes. Então nós vamos trazer aqui para vocês agora o poema, o soneto, Pós-Morte. E por que ele se chama Pós-Morte? Porque eu não me sentia vontade de dar ao soneto o nome apenas de morte. Não me sentia vontade. Então ele se tornou Pós-Morte. E ele é assim. Guardam no meu peito intacto leito, deuses sem pudor da dor presente. Finda a lida em vida evanescente, cessa a sorte em morte sem sujeito. Não se vê do amor a cor cantada, quando em pleno outono o sono ensina, que sem termo ao ermo a alma brada, mas em vão ou não se cumpre a sina. Soa do destino o sino surdo, já não há saída, a ida é certa, quem a luz se dá, a luz liberta. Não me assusta a custa do absurdo, ver-me adverso em verso sem auroras, não tem solução a ação das horas. Então, como se vê,
é um soneto que fala sobre a inevitabilidade da morte, a proximidade dela, a iminência dela e a intimidade, né, que o eu lírico tem com ela, né? Ele já ouve os sons que ela transmite, ele já sente as presenças que ela evoca, né? Os sons que ela emite, as presenças que ela evoca, tudo isso ele sente, porque ele está se desligando, né, lentamente do corpo. Vocês se lembram, eu disse no início, que esse poema faria parte, né, integraria, né, o livro, sobretudo, o mesmo, que é a história de alguém que se descobre acometido por uma doença incurável, se descobre em fase terminal e descobre que fará a sua passagem, né, o seu desligamento, ao completar os seus 29 anos. E é um artista, alguém sensível, e essa sensibilidade se materializa sob a forma de poema. Então é possível, como eu já disse em um vídeo anterior do nosso canal, é possível falar sobre tudo em poesia, mas é preciso tomar cuidado, né? Tomar cuidado para não ferir as suscetibilidades do leitor, né? E também para não divulgar uma mensagem que vá contra, né, os preceitos que norteiam, os princípios que norteiam a vida humana, a vida em sociedade, a vida em união, a vida em companheirismo, a vida com respeito e aceitação sem discriminações. Então, esse é o soneto Pós-Morte, escrito em 2009, publicado 10 anos depois e lido, compartilhado 5 anos depois da sua publicação. Esse soneto, como eu disse, está presente em O Passo das Almas e discorre sobre esse tema tão presente na vida cotidiana, porque é a única certeza que nós temos, né? A certeza do desenlace, né? Todos chegamos à vida pelo mesmo caminho, o nascimento, a concepção, e deixamos a vida pelo mesmo caminho, a morte. Podem ser diferentes formas de morte, mas é a morte, é o desenlace, né? Então é importante, né, a gente entender que existem essas duas forças que nos tornam iguais, esses dois momentos que igualam todos os seres humanos. Todos eles vêm ao mundo pela concepção e são concebidos da mesma forma, através do sexo, e se vão da vida pela mesma forma, através da morte. Então, esses eventos, concepção, o sexo e o desenlace, a morte, unem, igualam todos os seres humanos. Venham eles da classe social que vierem. Tenham eles a origem social, a origem racial que tiverem, né? Pertençam eles à classe a que pertencerem. Professem eles a denominação religiosa que professarem. Então a morte, né, essa percepção, né, de deixar a terra, isso une os seres. É por isso que são forças que cabem na poesia, eventos que cabem na poesia, que podem ser abraçados pela poesia. E é por isso que há tantos pudores em se falar, tanto até na poesia ou na arte mesmo, tanto no sexo quanto na morte, porque são dois eventos, duas forças, dois momentos que unem, igualam todos os seres e que anulam toda e qualquer tentativa de diferenciá-los, de discriminá-los em castas, em classes, ou pela cor da pele, ou pela origem, né? Essas duas forças
esses dois eventos, eles anulam, quebram, desautorizam tudo isso, essas tentativas de divisão. No final das contas, todos viemos pela mesma via e retornaremos pela mesma via. Esse foi o nosso Sala de Poesia, a nossa edição número 105, agradecendo a todos vocês que assistiram, que assistem, que estiveram e que estão conosco, e prometendo a todos vocês, depois de agradecer, muito obrigado por estarem com a gente, e prometendo a vocês que nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.